Isaías capítulo 6, versículo 8, para a nossa meditação nessa noite. Em breves palavras, eu creio que Deus já falou com alguns irmãos aqui, já falou conosco através dessa canção. Você vai entender que o porquê que eu pedi para o Ministério do Louvor tocar e cantar essa canção. E quando o pastor Marcelo me mandou a mensagem, a primeira coisa que veio no meu coração, a primeira palavra que brotou na minha mente, no meu pensamento: disponibilidade. A primeira palavra que brotou no meu pensamento: disponibilidade. Guarde essa palavra, disponibilidade. E em seguida, o versículo que veio no meu coração, e nós cremos que isso é obra do Espírito Santo, porque ninguém pode glorificar e exaltar o Senhor sem que o Espírito Santo assim o impulsione. Ninguém exalta, ninguém glorifica a Cristo senão pelo Espírito Santo. Então nós acreditamos que quando os pensamentos a respeito do reino de Deus vêm em nós, é o Espírito Santo. Esse versículo foi a primeira coisa. Veio a palavra disponibilidade e depois esse versículo. E o versículo diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Disponibilidade. Nós vivemos num mundo em que o sistema quer imprimir em nós uma falta de tempo e uma sobrecarga de coisas. E em determinado momento, e eu acredito que, eu penso muito nisso, né? O diabo não cria nada, mas o diabo usa oportunidades como o pai da mentira para lançar tropeço no coração das pessoas e principalmente no coração daqueles que buscam servir ao Senhor. Então nunca se falou tanto que se está sem tempo. E a tecnologia, que era para nos ajudar a economizar tempo, reduzindo o trabalho nas tarefas repetitivas e nos proporcionando mais tempo, acabou que se tornou exatamente o contrário. E o ritmo que se quer colocar em nós é um ritmo acelerado, sobrecarregando-nos cada dia mais de coisas para se fazer, coisas muitas vezes que não são nem necessárias. Então eu penso que o diabo, de observar o homem e observando o avanço que o homem foi desenvolvendo, com a capacidade que Deus deu ao homem, Deus deu ao homem capacidade sobre dominar sobre as coisas nessa terra. Foi assim no princípio. Deus criou todas as coisas, criou o jardim, criou todas as aves dos céus, os peixes, os animais marinhos, os animais terrestres, e depois colocou o homem no jardim e ordenou ao homem, e deu ao homem a autoridade para governar sobre todas as coisas. E essa capacidade que Deus deu ao homem levou ao avanço e ao desenvolvimento da nossa sociedade, até o ponto que estamos. Isso é fato. Isso é fato. Isso a história documentou, registrou, a própria invenção da escrita. E antes disso, né, a tradição oral, né, o que era se passado, o conhecimento, né, desde dos mais remotos registros da escrita humana, foi isso tudo Deus deu ao homem. E o homem veio, a humanidade veio se desenvolvendo e chegou no ponto que nós estamos. E o diabo, observando isso, o diabo, pai da mentira, com toda a sua astúcia, vem usado ao longo do tempo tudo aquilo que o homem produz, distorcendo muitas vezes a utilidade das coisas e tentando tornar tudo como pedra de tropeço, para que o homem vá e peque. Esse é o papel do diabo. Mas eu não vim aqui falar do diabo, eu só vim alertar nessa introdução, dizendo para você que a tecnologia ou a modernidade que era para nos dar mais tempo, executando aquelas tarefas que nos tomavam tanto tempo no passado, hoje, essa mesma modernidade tem nos afogado numa imensidão de coisas. E aí eu pergunto para você: onde está a tua disponibilidade para Deus?
O quanto você está disponível para Deus? O quanto você tem se colocado disponível para Deus? O quanto você tem se colocado disponível para vir aos cultos? O quanto você tem se colocado disponível para ler a Bíblia? Qual é a tua disponibilidade para orar, igreja? Qual é a tua disponibilidade para jejuar? Louvo a Deus, porque aqui nós temos tido várias iniciativas de jejum, de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas cabe-nos hoje um alerta: será que nós não nos podemos estar mais disponíveis para Deus? Quanto tempo desperdiçado! E eu não me excluo disso, igreja. Eu vivo no mesmo tempo que vocês, compartilho das mesmas tecnologias que você compartilha, tenho acesso às mesmas informações que você tem. E quantas vezes nós nos pegamos afogados num mar de informação que não conseguimos traduzir e transformar em conhecimento, e vagamos para lá e para cá. E a nossa disponibilidade, o tempo que deveríamos fechar nossa porta, entrar no secreto do nosso quarto, nos prostrar diante do nosso Pai Celestial, abrir o nosso coração, falar com Ele e esperar a resposta. Nós atropelamos porque não conseguimos deixar talvez uma rede social, ou uma mensagem celular, ou um compromisso que na verdade nem é um compromisso, mas nós transformamos em compromisso. Porque eu preciso pegar o meu celular, eu preciso ver se alguém me mandou uma mensagem. E aí a disponibilidade que nós deveríamos ter para Deus, nós trocamos por tão pouco. Os dias atuais, os dias que nós vivemos, nunca se falou tanto que se está sem tempo. Virou um hábito, Adriano, falar que estou sem tempo. Estou sem tempo. Está corrido. O camarada está vendo TV deitado no sofá. Você liga para ele: tá tudo bem? Está tudo bem. Não, estou numa correria danada. Virou hábito. Não é assim? Está em casa lá sentado vendo TV. Você liga: como está, irmão? Está bem, tudo bem, graças a Deus. E aí, como está? Uma correria, pastor. Você nem sabe, uma correria danada. Virou um hábito. E tudo ao nosso redor tem tentado desconstruir isso, tem tentado tirar a nossa disponibilidade. A comida ficou uma coisa para se comer rápido, e aí não se senta mais para comer com a família, porque tudo que é feito para lucrar, é feito para que as pessoas comprem e vão embora logo, porque outra pessoa tem que vir para dar lucro. Então se coloca o lucro e se coloca todas as coisas acima do tempo de qualidade. E aí eu abranjo não só o teu relacionamento com Deus, mas também o teu relacionamento com a tua família. Você precisa de disponibilidade para o teu filho. Você precisa sentar com o teu filho, você precisa conversar com ele, você precisa ouvi-lo, você precisa olhar nos olhos dele e dar tempo para que ele se sinta seguro. Mas não é isso que o diabo quer. E o diabo tem usado daquilo que o homem criou para criar um ciclo vicioso que muitas vezes nos prende. Que o Senhor nos traga um alerta nesta noite, e que o Senhor nos dê força para nos colocarmos como igreja, usar a tecnologia, usar os avanços que a modernidade nos trouxe para o bem, mas usar com sabedoria. E talvez você está se perguntando assim: pastor, mas por que então nós lemos Isaías capítulo 6, versículo 8, e por que nós cantamos essa canção? Porque eu me vejo na necessidade urgente de dizer assim para o Senhor: Senhor, sonda-me, Senhor, e usa-me conforme a tua vontade. Eu preciso fazer isso todos os dias, porque nós vivemos numa batalha constante, e todos os dias o diabo, que é inimigo da nossa alma, tem tentado a todo custo tirar a nossa disponibilidade para Deus. Então hoje que você possa olhar para si mesmo e dizer assim: Senhor, sonda a minha vida, sonda os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e coloca-me, aleluia, nos caminhos retos. Sonda o meu coração, aleluia. Que essa oração do salmista seja a nossa oração nesta noite: sonda-me, Senhor.
Sonda-me, Senhor, o profundo da minha alma, aleluia. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, vê se há em mim, vê se eu estou trocando o teu tempo, se eu estou trocando as primícias do Senhor pelos entretenimentos do mundo. E muda-me, Senhor, e faça com que eu seja um instrumento para a glória do teu nome. É urgente isso, porque se nós olharmos a palavra do Senhor, todos os encontros que marcaram ou mudaram a história das pessoas, quando as pessoas ouviam o chamado, elas se colocavam à inteira disponibilidade. Foi assim com Abraão. Deus fala para Abraão, e Abraão está inteiramente disponível para cumprir as ordens do Senhor. Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, disponível. Deus mandou, eu faço, disponível, na hora. Gideão malhando trigo no lagar, aparece o anjo, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele, Senhor, mas com toda essa circunstância, vai nessa tua força, e Deus te usará para livrar Israel. No mesmo instante, para tudo, e vai falar, e vai derrubar os bosques dos ídolos, e vai, disponibilidade. O que não falar de Eliseu? Eliseu arando a terra com os bois, trabalhando na fazenda do seu pai. Passa Elias, olha para ele e fala para ele, vem e segue-me. Disponibilidade. Na mesma hora ele corre, Senhor, deixa-me então me despedir. Ele falou, vai logo. Ele vai lá, solta os bois, quebra, faz lá e reparte, e já deixa tudo. Disponibilidade. Disponibilidade para obedecer, disponibilidade para servir, disponibilidade para estar com Deus, disponibilidade para fazer a obra do Senhor. Disponibilidade. Eu preciso estar disponível, porque o Senhor Jesus é educado. Ele falou, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu chamo as ovelhas, e as ovelhas ouvem a minha voz. O pastor entra, aleluia, no aprisco pela porta. Quem arromba, quem pula é o ladrão, é o salteador. Mas as ovelhas, aleluia, que são fiéis, reconhecem a voz do bom pastor e dizem, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Disponibilidade. E nós trocamos por tão pouco. Eu poderia citar vários exemplos aqui, mas já quando Jesus inicia o seu ministério, quando ele encontra com os discípulos, quando ele faz os chamados, o que ele encontra nos corações? Quais são as atitudes que se seguem? Atitudes de pessoas que se colocam disponíveis ao trabalho. Eles estavam pescando, Jesus chega, pescaram a noite inteira, Pedro, Tiago. Senhor, nós não pegamos nada. Não, vai, joga para ali, joga ali. Senhor, mas a noite toda pescando. Experientes, né, na pescaria. Mas sobre tua palavra nós lançaremos. Lançam a rede, a pesca acontece de uma forma maravilhosa, e eles ficam maravilhados. Jesus fala para eles assim, vocês estão maravilhados disso? Vocês estão maravilhados disso? Vocês estão maravilhados porque você recebeu uma cura? Você está maravilhado porque uma porta se abriu para você? Você está maravilhado porque o teu negócio está prosperando? Você está maravilhado porque você está, né, desfrutando a paz do Senhor, a presença do Senhor? Você está maravilhado porque o Senhor te libertou da opressão dos demônios? Está maravilhado por isso? Vinde após mim, e eu os fareis pescadores de homens. Aleluia. Algo maior, algo melhor, aleluia, algo para a eternidade. Só que eu preciso o quê? Eu preciso, aleluia, me colocar disponível para a obra do Senhor. Quanto tempo faz que você não fala de Jesus para alguém? Quanto tempo que você não separa um tempo só para meditar na palavra? Só para meditar na palavra. Quanto tempo faz que você não se ajoelha e não ora por um bom tempo, sem se preocupar com o horário? Sem se preocupar. É claro, né? Louvo a Deus porque recentemente tivemos uma vigília aqui, foi uma bênção. Acabou que os irmãos não queriam ir embora, né?
E vai ter outra agora em março, amém? Nós vamos fazer outra vigília. Glória a Deus por isso. Mas eu não digo só aqui na igreja. Isso vale para mim também. Lá na tua casa. Lá na tua casa. Quanto tempo você não para e não vem, senta conversar com o pastor? Pastor, vim aqui conversar com o senhor. Dá uns conselhos para mim aqui da palavra, né? Por quê? Porque você está sempre ocupado. Você está sempre ocupado. Você arruma um monte de coisa para fazer. E o tempo vai passando. E nós vamos deixando a nossa relação com o Senhor para 2 horas no domingo à noite. O tempo vai passando. Você faz tantas coisas. E o teu relacionamento com Deus se resume a 2 horas no domingo. Mas louvado seja o Senhor, porque você está aqui, porque eu estou aqui, e porque nós estamos ouvindo esta palavra. E nós vamos sair daqui, aleluia, com o desejo no nosso coração de estar mais disponíveis para Deus. Nós vamos sair daqui com o desejo do nosso coração. Aí você fala, pastor, mas eu já tenho a minha rotina de devocional, a minha rotina de oração. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus pela tua vida. Mas que isso contagie toda a igreja. E que toda a igreja tenha a sua rotina de devocional, tenha a sua rotina de oração, tenha a sua rotina de jejum. E que o Senhor acrescente mais e mais pessoas disponíveis para esta obra. Porque eu tenho certeza que Deus tem uma grande obra para fazer aqui. São 25 anos que nós comemoramos, aleluia, esse ano. E é algo especial, é algo maravilhoso. E eu tenho certeza que Deus se moverá, aleluia, de uma forma extraordinária a nosso favor. Mas Ele busca o quê? Corações disponíveis. Você precisa estar disponível. E para encerrar, talvez na sua cabeça você está, pastor, mas eu tenho que fazer tanta força, eu tenho que vencer tantas batalhas, e eu tenho que mudar minha agenda para me ter um tempo disponível. Eu quero dizer para você que o segredo disso é você pedir para o Espírito Santo hoje abrir os teus olhos para você ver a glória de Deus de uma forma que você ainda não viu. Porque foi isso que impactou a vida de Isaías. Isaías era profeta. Ele já servia nos turnos, ele estava ali perante o seu tio, o rei Uzias. E nesta visão, ele vê a glória do Senhor. E aquilo foi um divisor de águas na vida de Isaías. Eu quero dizer para você que quando você clamar, aleluia, com toda a força do teu interior, com toda a força do teu coração, e dizer assim, Senhor, sonda-me, muda a minha vida e usa-me conforme a tua vontade. Quando você clamar com interesse de alma e abrir, aleluia, estar receptivo, o Espírito Santo tocará em você. Você, aleluia, será impactado. E aí vai ficar fácil estar disponível para Deus. Mas você precisa ser impactado pela glória do Senhor. E como é isso, pastor? É lendo a Bíblia, é orando, é jejuando, é se consagrando, é pedindo todo dia, Espírito Santo, eu estou aqui, me ajuda a vencer a minha carne, me ajuda a vencer o pecado, para que eu possa estar disponível para fazer a sua obra. E quando Isaías tem a visão, ele fala, eu vou perecer porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas eis que um anjo sai com uma tenaz, pega uma brasa, vai até o profeta, toca nos lábios do profeta, aleluia, e o profeta é purificado. E aí uma voz diz, aleluia, e eu quero encerrar aqui. Uma voz diz, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa voz ecoa, aleluia, ainda hoje. Porque Jesus disse assim, olha, os campos estão brancos, já chegou o tempo da colheita. Orai para que o Senhor envie ceifeiros, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Levante-se como um ceifeiro, em nome de Jesus. Esta voz ecoa até hoje. E nós podemos dizer que Lutero um dia
ouviu essa voz no íntimo do seu ser. Os apóstolos ouviram pessoalmente o autor, aleluia, desta voz falando com eles. E os pais da igreja primitiva, ao longo da história, aleluia, os primeiros mártires da igreja também ouviam esta voz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E todos eles diziam: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Esta voz ecoa hoje. Esta voz ecoa hoje. E eu pergunto para você: você é capaz de se colocar disponível para ouvir esta voz e se levantar como um ceifeiro da última hora? Você é capaz de abrir o seu coração e dizer assim: Senhor, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eu quero estar disponível como Isaías, como Pedro, como Paulo. Eu quero estar disponível como Lutero. Eu quero estar disponível como Moody, como Calvino e como tantos outros. Eu quero fazer a tua vontade. Aleluia. Mas você precisa se esforçar para estar disponível. A voz, o chamado, a grande comissão lá em Mateus capítulo 28: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os dias são maus e a voz do Senhor continua a bradar: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Feche seus olhos e faça uma oração. E diga para o Senhor: Senhor, eu quero sentir o Senhor sondando. Eu quero que o Senhor sonde meu coração. Eu quero me levantar. Senhor, eu estou fazendo a tua obra, glória a Deus, mas eu posso fazer mais. Disponibilidade. Disponibilidade. Faça uma oração e diga para o Espírito Santo: disponibilidade. Eu quero estar disponível para o Senhor. Eu quero estar disponível para o Senhor. Eu quero estar disponível. Eu quero estar disponível. Eu quero estar disponível. Faça uma oração e diga: Senhor, eu quero estar disponível. Eu quero estar disponível. Eu quero estar disponível, Senhor. Quando o Senhor tocar em mim nas madrugadas, eu quero me levantar e quero orar. Quando o Senhor tocar em mim para mim me sentar, pegar a Bíblia e ler a Bíblia e meditar, eu quero separar tempo de qualidade para o Senhor. Eu quero estar disponível, aleluia, porque eu não quero mais ficar perdendo tempo. Os dias são maus, aleluia, o Senhor está à porta para voltar, para buscar a sua igreja, aleluia. E onde estão aqueles que têm disponibilidade para dizer assim: Senhor, envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim.